Graça e paz a você que me ouve. Quero meditar contigo no livro do Êxodo, no capítulo 6 e o verso 20, que a palavra do Senhor vai nos dizer. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, e ela foi mãe de Arão e de Moisés. Quero falar um pouquinho sobre esta mulher, Joquebede, e esse texto sagrado nos revela o nome da mãe de Moisés e Arão, Joquebede. Algumas pessoas são muito pouco citadas na Bíblia, suas obras às vezes são mais destacadas do que o seu próprio nome. Talvez isso se aplique muito bem à vida de Joquebede. O nome Joquebede significa glória a Deus. O significado de seu nome, Joquebede, é bem apropriado, se nós formos ver pelo fato de que Joquebede ter se tornado mãe educadora do homem que mais contemplou a glória de Deus na história bíblica. É bem conhecida de todos. Joquebede se casou com Anrão e deu à luz a 3 personagens da Bíblia: Arão, Moisés e Miriam. Joquebede, vamos dizer assim, que era uma mulher de coragem, determinação. Ela arriscou a própria vida em prol do filho recém-nascido, Moisés, o qual nasceu debaixo, na época, de um decreto de morte promulgado pelo próprio faraó, que determinou que todo menino hebreu que nascesse fosse lançado no rio Nilo, ou fosse morto. Nós vamos ver isso lá no livro do Êxodo, capítulo 2, 1 e 2. Não podendo mais esconder da guarda egípcia o seu filho, Joquebede então o lançou como pão sobre as águas, confiando que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, faria com que ela o recobrasse novamente. E a providência divina não tardou em recompensá-la, usando a própria filha de Faraó para achar o menino Moisés em um pequeno cesto, flutuando nas águas do Nilo. Então, movida de compaixão, ela devolveu a criança a quem legitimamente deveria criá-la e cuidá-lo no temor do Senhor. Nós vamos ver isso lá na história do Gênesis, no capítulo 2, de 3 a 10. E nós vemos nesse texto que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. A providência divina usou a própria filha do tirano, do egípcio, do faraó, para custear a educação, para cuidar dele, do futuro libertador do povo de Israel. Apesar de ter sido criado na corte egípcia, Moisés nunca esqueceu que tinha sangue hebreu, ficando bem claro que o período em que foi educado por sua mãe, Joquebede, foi o suficiente para ensiná-lo no caminho em que deveria andar. O escritor da carta aos Hebreus vem nos falar, revela a recusa de Moisés de ser estimado como filho da casa de Faraó, dizendo: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista as recompensas. Sem dúvida, a educação espiritual que Moisés recebeu de sua mãe, Joquebede, pesou muito na sua renúncia, na renúncia dele a tantos privilégios por amor do Senhor, seu Deus. Nós vemos que a história de Joquebede mostra para as mulheres cristãs de hoje a sua responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor. Pequenos gestos como ensinar a criança a oração do Pai Nosso antes de dormir e a orar antes de comer, incentivar a leitura diária da Bíblia, podem contribuir muito para uma boa formação espiritual dos seus filhos. Que nós podemos concluir: Joquebede simboliza muitas mães que sofrem por amor dos seus filhos, até vê-los servindo ao Senhor e fazendo o bem a todos, pois a verdadeira mãe nunca abandona os seus filhos, por mais que as circunstâncias sejam
adversas. Um feliz Dia das Mães a todas as mães.